Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda falando sobre empreendedorismo feminino. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Fernanda Martins, ela que é psicóloga. Estou com a Jane Lima, ela que é empresária Delícias do Crepe, e estou com a Mônica Ferreira, que é empresária do ramo da beleza. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, participar dessa roda. E para a gente iniciar, vou pedir para que cada uma, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de vocês, conte aí um pouquinho da história de vocês. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu sou a Fernanda, sou psicóloga. Hoje eu tenho 2 consultórios, um em Santana e um em Alphaville. Mas eu venho do ramo corporativo, gerente de RH, business partner, sempre dando treinamento, palestra. Sou escritora, escrevi 2 livros. Acabei de lançar um essa semana, falando de arte de lidar mesmo com relações. E é isso. Essa é a Fernanda. Obrigada, Fer. Jane, se apresente. Se eu esqueci de falar alguma coisa, pode falar aí. Tá. Meu nome é Jane Lima, eu sou CEO do Delícias do Crepe, mas antes de ter Delícias do Crepe, que agora vai fazer 8 anos, eu trabalhava com floricultura, mensagem. Eu trabalhava na minha casa, então assim, ninguém me via, só era o telefone, E aí, esse é o 8º ano que eu estou nesse ponto, e eu empreendo e cuido de 15 vidas, 15 colaboradores. Olha que legal. E onde fica localizado a Delícia dos Crepes? Fica em Osasco, na Maria Quintina dos Santos, 715. Ai, legal. Pestana. Ela é muito bacana, tem 2 andares, onde muita família, é muito gostoso ver casais, família, vovó, sabe? Os filhos, os netos se reunindo. Lá um point, assim, abençoado. Legal. Mônica, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Sim, então, eu sou Mônica Ferreira, eu sou sócia e gestora de 2 salões de beleza. Um fica em Barueri e o outro agora inaugurado recentemente, tem uma semana, que é localizado em Alphaville. Sou nova nessa área, acho que é por isso que eu me coloco muito bem nesse tema, me encaixo, me identifiquei, porque eu era da área privada, da área de telecom, e há 6 anos atrás eu resolvi empreender e assumir esse desafio. Sim. E estou aqui já na 2ª unidade, super feliz, me identifiquei, me encontrei e adoro, amo o que eu faço e estou bem feliz. Legal. O empreendedorismo, ele vem crescendo muito, o empreendedorismo aí das mulheres. E aí, pra gente entrar um pouquinho, Fer, fale um pouquinho do porquê que você, quis se tornar psicóloga, empreendedora, o que você vê nessa questão das mulheres no mundo do empreendedorismo. Legal. Bom, eu sou psicóloga há 23 anos, Então, tem 23 anos aí de formação. E sempre trabalhando no corporativo. Só que de 8 anos para cá, eu comecei a me incomodar um pouco com o que eu via no dia a dia no corporativo. E entender o quanto eu podia colocar isso fora, ajudando outras mulheres, a crescer, a ter o seu próprio negócio. E foi aí que eu arrisquei o meu primeiro consultório. Então, antes do primeiro, eu atendia até em livraria. Para começar ali, eu não tinha aquela segurança de sair de um CLT. E empreender de verdade. Tinha um medo aí? Tinha um medinho, porque tenho família, tenho filhas, então eu queria ter as minhas férias, meu 13º, vindo ali do corporativo. E foi quando eu comecei, realmente tomei coragem e falei, chega, eu preciso ter algo, eu preciso crescer. Tudo isso que eu coloco aqui dentro das empresas, eu consigo colocar fora e mostrar que é possível. E hoje eu dou supervisão para novas psicólogas. Falando, olha, vamos lá, monta seu consultório primeiro, começa alugando uma sala, depois monta e voa, porque assim, tem lugar para todo mundo. E a mulher hoje, ela tem muita capacidade disso, Mas a gente fica sempre ali, às vezes, na insegurança. E aí foi onde eu comecei meus consultórios, depois
montei em Alphaville também. Então, hoje com 2 unidades. Então, atendo nos 2, atendo dias em Alphaville, dias em Santana. E a questão de escrever livro, palestra, tudo para incentivar também que as mulheres elas conseguem fazer, né? Nós somos multidisciplinares, né? Sim. Então, o empreender para a mulher, eu acho que é até mais fácil. Porque a gente arrisca bastante. Sim, tem mais coragem, eu falo, né? A mulher, ela mesmo com um pouco de medo, ela vai lá falar, eu vou fazer com medo mesmo. Exatamente. Então, às vezes a gente fica aquela coisa, mas eu não sou capacitada. Vai. Né? Eu sempre falo, as coisas vão acontecendo. Cada pessoa que chega no meu consultório nem sempre é a mesma história. Sim. E aí eu tenho que buscar conhecimento sempre para conseguir suprir aquela necessidade da pessoa. Né? E a mesma coisa para uma palestra quando é um tema diferente. Os 2 livros que eu escrevi são temas diferentes, mas sempre arriscando. E o bacana disso é você ver pessoas sendo encorajadas pelas nossas ações. Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que alguém se inspira em nós mesmos, né? E tem muita gente que olha pra gente e fala, eu quero chegar pelo menos até um pouco onde você chegou. E às vezes a gente não sabe. E a gente não sabe, né? Se essa pessoa não dá esse feedback pra nós, a gente vai fazendo. Mas é muito bacana a hora que chega alguém e fala, agora você me incentivou a escrever um livro, agora você me incentivou a abrir o meu consultório. Tem propósito, né? Quando exatamente. Você faz, quando isso acontece, né? É muito bacana. A gente deixa legados, né? Isso. Sim. Ô, Jane, pra você, né? Como que foi aí pra você escolher trabalhar, né? Iniciar no empreendedorismo, no ramo, né? Da comida. Que tem uma coisa que o brasileiro gosta de comer. Eu trabalhei há muitos anos com telemensagem, com floricultura, né? Sim. E aí eu era muito tímida. Hoje eu sou uma nova mulher. Em tudo. Todos que me veem falam, gente, você é outra mulher. Você se transformou. Porque a telemensagem, ela me desenvolveu como comunicadora, como ouvinte, né? E quando eu fui para esse ramo, eu não escolhi. Eu fui escolhida. Deus abriu essa porta para mim. E eu fui e peguei com fé, né? E além de 3 filhas que trabalham comigo, tem uma equipe toda, né? Sim. E eu sou a pessoa que eu preciso passar referência de um ser humano para os meus funcionários, para minha equipe, para as pessoas que frequentam o meu local de trabalho. Então, eu faço questão de ir nas mesas, eu faço a questão de atendê-los bem. Eu faço tudo com amor, né? O empreendedorismo não é abrir e deixar nas mãos das pessoas, né? É ficar reinventando, ficar inovando. É isso que eu sempre estou tentando fazer. Fazendo mudanças, melhorias, para que a gente se destaque, né? E esse ano foi o 2º ano que a gente ganhou de melhor crepe de Osasco. Olha só, que Pela legal. glória de Deus, Mas é assim, e eu consigo... As mulheres conseguem ver em mim mudança, conversar comigo e querer aprender, sabe? É bem legal. E aí, eu sou grata a Deus por isso. Não tenho palavras para agradecer. E até porque eu abençoo vidas, né? Sim. Eu não entendia isso. Eu abençoo pessoas que levam o pão de cada dia para suas casas, né? Nós todas, né? Uhum. E a gente precisa dar certo, né? Sim. E quando eu empreendi o Delícias do Crepe, quando eu abri, foi tudo... muito bem trabalhado na minha mente, que dá trabalho. Dá trabalho você escolher o nome da empresa, dá trabalho você saber o que vai colocar, o que vai fazer, que tipo de mercadoria você vai, né? Principalmente eu acho que a comida, né? A questão da qualidade, de olhar a qualidade, Sim. porque o pessoal critica muito. Às vezes tá muito bom e o pessoal tá criticando, Não, né? Desde o começo, a minha equipe sempre foi assim, ó, a minha conversa com eles foi assim... eu peço as coisas, eles acham que é para cliente, eu falo assim, ó, você comeria esse ovo então se não é bom para você, você não vai dar para o cliente, Sim. né? Então, quando é para mim é melhor? Não, meu cliente tem que ser igual. Então eu sempre me faço de cliente fantasma, porque eu quero ver o que o cliente está comendo, quero saber o que está acontecendo. Então, eu sempre ensinei a todos, inclusive as minhas filhas, que nós temos que nos colocar no lugar do outro, né? Você gostaria de tomar aquele café frio? Café frio não funciona, Sim. né? Então, o tomate que não tá fresquinho também não vai funcionar. Então, o que não é bom para mim, que sou a dona
muito menos será para o meu cliente. E foi assim que eu fui conquistando. Se eu não agisse dessa forma, eu já teria fechado como muitas fecharam. Sim. É o diferencial, né? Do É o bom diferencial atendimento. de se preocupar muito com o outro, né? Eu me preocupo até com a minha equipe, com a mente da minha equipe. Eu sou a palestrante da minha equipe. Eu trago muita lição de vida para eles e eles... É muito interessante, porque eles confiam em mim. Eles falam, a senhora é aquilo que a senhora mostra no vídeo. A senhora é aquilo aqui. E eu sou, graças a Deus, assim, eu tenho essência. Isso vem de Deus, né? Dos meus pais, graças a Deus. E eu fico feliz que as minhas filhas têm a mesma essência. Elas aprenderam a fazer aquilo com que desse certo. E... Porque não é fácil. Não. Sim. Não é fácil. Mas a nossa mente... nós somos treinadas para mandar comandos bons, né? A nossa mente, ela mente. Então, ela não foi feita para nos fazer feliz, né? Então, eu aprendi muito. Eu nunca gostei de estudar, tá? E aí, eu vejo o próprio Deus na minha vida. Sim. Eu não tenho palavras. Eu tenho prazer em ajudar mulheres. De verdade. A serem melhores. Porque um dia, eu me achava muito burra. Eu sempre me achei muito feia. Então, Deus mudou a minha história. Amém. Então, Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. E na pandemia, eu venci. Então, eu confio em Deus até o final. Se nós vencemos na pandemia, a gente vai vencer muitas outras coisas. Amém. O que é a pandemia, né? Que era ali que eu não tinha delivery. Entenda, não tinha. Então, as pessoas não podiam ir na minha loja. Imagina, um mês antes da pandemia que eu não sabia, eu lancei algo que ninguém queria. O delivery. E foi ele que me sustentou ali. Que legal. E para você, Mônica, como que é aí trabalhar nessa questão da área da beleza, que também vem crescendo muito, né? Sim, então, só pegando a pontinha das duas ali, é interessante ver como a gente que é mulher e é empreendedora, cada uma tem um pouquinho da outra, né? Como a Fernanda, eu sempre fui CLT, sempre trabalhei em empresa privada e achava que esse era o meu porto seguro. O meu perfil é muito mais conservador, eu não sou adepta a riscos, a ousar, né? Então, assim, tem um pouquinho da Mônica aí e tem um pouquinho da Mônica na Jane quando ela diz o seguinte: eu não escolhi, eu fui escolhida. A vida se apresentou para mim com uma necessidade e eu precisava voltar para o mercado de trabalho, né? Eu estava com... Apareceu, a vida se apresentou de uma forma que eu falei, como é que eu faço agora? E aí, da mesma forma, surgiu uma oportunidade. Então, eu escolhi sem escolher. A necessidade me fez escolher essa oportunidade para empreender. Então, alguém totalmente conservadora, arriscar empreender, né? Eu saí da minha zona de conforto e vi na oportunidade, né? Como eu nunca tinha trabalhado na área da beleza, como eu disse, eu vim da área de telecom, e meus sócios, o que eu sabia da beleza era como cliente, de ir no salão, né? E me cuidar. E os meus sócios tinham o desejo de abrir um outro salão, né? Na verdade, ele trabalhava num salão e ela trabalhava por conta própria, o Maico e a Simone Martins. E a gente viu a necessidade da minha vida com a oportunidade do desejo deles. Eu digo que foi uma união de propósito. E eu falei, vamos lá, né? Eu só tinha uma opção: dar certo. Amém. E eu acho que uma dica bem legal é que empreender, a gente muitas vezes não nasce sabendo, mas você pode aprender. Eu não nasci sabendo, meu perfil não era de empreendedora, mas a necessidade me fez empreender, né? E aí eu fui buscar, fui estudar, fui conhecer a área e estou aqui com eles hoje, como eu disse no início, quando eu me apresentei, abrindo a segunda unidade. Adoro o que eu faço, me identifiquei e estou aprendendo a empreender, estou aprendendo a fazer o que muitas mulheres poderiam estar fazendo e que eu acho que hoje em dia buscam fazer, que você vê muitas mulheres que estão saindo do mercado de trabalho por problemas com filho pequeno ou por alguma outra situação que se apresenta na vida e elas estão indo, estão inovando, estão fazendo de uma pandemia criar um delivery,
né? De uma necessidade, de uma né? necessidade você vê uma oportunidade. Eu acho que essa é a minha história com os meus sócios. A minha sócia tinha o desejo de aumentar o espaço dela para o marido vir trabalhar, para o Michael vir trabalhar com eles, e eles olharam em mim uma oportunidade e eu neles também. E aí a gente abriu o Estúdio MS e estamos até hoje aqui. Então a gente tem um pouco, eu me sinto assim um pouquinho de cada uma de vocês. E se eu pudesse deixar assim uma mensagem, a gente não nasce empreendedora, mas a gente aprende a ser, sabe, diante de uma situação. Verdade. E eu acho que cada mulher pode, tem a capacidade para buscar, correr atrás, aprender, se dedicar. A gente cai, levanta, faz errado aqui, depois dá certo ali, e é seguir em frente. Então, essa foi essa situação que me levou, e eu tô super feliz. Eu já penso no terceiro, eu inaugurei o primeiro agora, e como você, eu sei que tudo vem dele, tudo é para ele, são todas as coisas. Eu também creio que Deus abençoou, e tem um propósito em tudo isso, também de abençoar vidas. Eu também tenho essa linha de pensamento que nada termina na gente, a gente pode transbordar para outras pessoas, né? Quantos empregos a gente gera, quantas oportunidades a gente dá. E é isso, eu tô caminhando ainda, 6 anos, ainda uma menina nessa área, mas muito feliz, graças a Deus. Empreendedorismo é como a Mônica falou, a gente às vezes não nasce sabendo, né? A gente empreende. Eu desde os meus 10 anos já era empreendedora, e eu sempre falei, não vou trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim. Mas é a questão da força de vontade de você querer, né? Igual todas falou, a gente tem os desafios, que daí eu quero que cada uma fale um pouquinho, né? No início, como que foi a questão dos desafios? Você teve apoio da família, de amigos, ou não teve? Mesmo assim, foi lá e falou, eu vou fazer e vou fazer acontecer. Para você, Fer, como que foi? Se a gente lembrar, de 23 anos atrás, eu querendo fazer psicologia, imagina a família, né? Sim. Então, assim, como? Psicologia... Quem não vai ser médica? Não psicologia não dá nada. Mas por que psicologia? Ninguém entendia. Nem eu, na verdade, no início, né? Porque eu era uma menina, tinha 18 anos e querendo fazer psicologia. Enfim. E aí, depois, ao decorrer do tempo, eu entrei em empresas e fui fazendo sempre carreira. Então, eu entrava como auxiliar, analista, gerente, business partner. Então, eu sempre fiz carreira nas empresas onde eu estava, na área de RH. E aí, eu falei, pronto, achei o nicho da psicologia, vou cuidar de pessoas, gestão de pessoas, e é aqui que eu vou fazer tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, e, né, sustentar minha casa e conquistar todas as minhas coisas. E aí, depois, mais uma vez, eu fui Aí, quando eu fui empreender de verdade, que foram os meus consultórios, quem teve medo fui eu. A família sempre deu força. Agora é a hora, porque na hora que eu estava, e aí já veio a pandemia, né, logo depois, então assim, como empreender no consultório? Só que aí era o momento. Mas quem tinha medo era eu. Então eu sempre tive o consultório em outros horários e a empresa me dando respaldo. Né? Então eu trabalhava na empresa, não largava. E à noite e aos sábados eu atendia nos consultórios. Por quê? Porque eu tinha o receio. Então, a família sempre dando força, os amigos. Fernanda, eu vejo seu consultório bombando. Eu vejo você com muitas pessoas. Eu vejo você dando palestras e tudo mais. E eu falava, gente, eu não vou sair do corporativo. Eu preciso dessa segurança. E aí, quando eu saí da última empresa, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, bom, nunca tirei férias, né? Porque as minhas férias sempre eram corridas, eram 15 dias, voltava já no outro dia para trabalhar. E eu falei, vou tirar 1 mês de férias e depois eu volto e eu vou voltar pro corporativo, porque agora eu estou desempregada. E aí uma das minhas filhas virou para mim e falou, você não tá desempregada, você tem consultório. Você não precisa voltar pro corporativo. E aí eu fazia trato com Deus, né? Eu falava, Senhor, então vamos lá, se em 6 meses eu conseguir crescer o meu consultório tantos %, porque o corporativo saiu da minha vida, mas não saiu de mim, né? Então eu tinha metas dentro do consultório. E aí eu falava, se eu conseguir, realmente, eu não volto mais. E aí isso foi acontecendo. E eu vi que eu fui crescendo, né? Cada vez mais eu tinha pacientes que eu não poderia mais abrir mão para voltar para o corporativo. E aí eu falava, e agora? Se eu voltar para o corporativo, onde que eu vou colocar esses pacientes que eu atendo durante o dia? O que eu faço? Eu não posso deixar essas vidas. São vidas. Sim. Confiaram em mim de alguma forma. E aí eu não voltei nunca mais.
e não sinto falta da meu CLT mais, né? Consegui administrar, aprendi a administrar os meus consultórios, porque não é fácil. No início, você vê o que entra, você acha que é tudo seu, né? E aí você acaba dando ali um rolo na sua cabeça, porque você não entende muito. Mas eu tive que estudar, eu tive que aprender o que era gerir, né, o meu próprio negócio. E aí as coisas foram andando de uma forma que hoje eu me vejo uma psicóloga de sucesso, com 2 consultórios, dando palestras, escrevendo livros, tudo. Meu consultório eu não tenho horário, praticamente quase não entra pessoas novas, é só quando eu consigo remanejar mesmo, né? E quando tem o ciclo natural. E tudo isso foi acontecendo, mas sempre com incentivo. A minha família e amigos eu não posso dizer que eu não tive. Que legal. Né? Na transição foi onde todo mundo falou, mas o que você está esperando? Te deram um empurrãozinho, Deram né? empurrãozinho, não volta, você não precisa do corporativo. Né? E você, Fer, quando você, né, teve essa decisão, você pensou em algum momento em desistir? Falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Empreendendo, montando consultório, o que eu vou fazer agora? Você teve algum momento assim que você falou, quero desistir, não vou continuar? Assim, não, eu sempre tive a questão de continuar com o consultório, Sim. mas ele paralelo. Porque eu sempre tive o medo de, em algum momento, faltar algo na minha casa. Então, assim, no corporativo, eu tinha ali, né, o salário, as férias, como eu falei, 13º. Então, eu sempre fui muito programada. Né? Então, eu tinha minhas férias, eu sabia para onde eu ia viajar, eu sabia o que eu ia fazer. Porque eu tinha a segurança, né, de receber. Então, neste primeiro mês meu, primeiro ano, na verdade, de empreendedorismo, eu falava, o que eu vou fazer agora? Porque se eu receber o que eu recebia antes, que era só horas, né, que eu colocava no consultório, eu não supro as minhas necessidades. Então, a qualquer momento, eu vou ter que voltar, sim, para o corporativo. E hoje você tem uma equipe que trabalha com você ou só você? Não, eu tenho um financeiro. Então, eu tenho uma pessoa que ela faz toda a minha parte de cobrança financeiro, nota fiscal, e aí eu fico só para os atendimentos. Sim. Então, tudo que é atendimento com o paciente é tudo comigo. Legal. Para ser bem pessoal mesmo. Agora, marcar a consulta, pagamento, nota fiscal, aí eu direciono para essa pessoa que ela faz tudo para mim. Legal. Porque agora eu já cheguei num tempo que eu não consigo mais fazer tudo sozinha. E coisas que lá atrás eu nunca imaginei que eu teria alguém e que eu precisaria de alguém para gerir junto comigo. Sim. Legal. Ô, Jane, para você, como que foi a questão de quando você iniciou, né? Você teve o apoio, foi uma ideia, de onde surgiu essa ideia, né, do Delícia do Crepe? Ou você falou, não, vou fazer acontecer? Na verdade, eu nunca quis, né? Olha só. Meu irmão que iniciou, que legal, né, a crepitaria dele. E quem nunca passou no deserto, né? Eu passei um deserto, porque eu tinha uma floricultura de renome. Eu competia na internet, que na época era o Google, né? Eu competia com a Juliana Flores. Era eu, Jane Flores, Juliana Flores e Cestas de Café Osasco. Eu competia comigo mesmo. Eu era Cestas de Café Osasco e eu era Jane Flores. Então, se não escolher uma, vai escolher a outra, né? E assim, a gente... quando nós passamos por um deserto, eu comecei a orar 3 vezes ao dia pedindo a Deus, porque quando você costuma ter um padrão, você tem compromissos, você tem que honrar, e quando se aquele padrão ali diminuir, vira uma bola de neve, né? E aí eu comecei a orar 3 vezes ao dia pedindo direção a Deus, falando, Deus, o que eu vou fazer, né? Eu tenho 3 filhas, as filhas são pequenas. Foi aí que meu irmão me chamou para mim cuidar de uma loja que estava falida no Parque Imperial. Ele só falou, eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu tô passando num deserto. Ele, mas como você tem essa casa aí, não sei o quê? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu tô passando realmente no deserto. E ele falou, é o seguinte, você vai entrar com o trabalho e eu vou entrar com dinheiro. Aí ele falou, aí você se vira. E eu não entendia de nada. Eu falei, mas como? Aí eu falei, Deus, eu pedi, o Senhor me deu, agora eu peço que o Senhor me capacite. Fiquei 2 meses ganhando um salário mínimo
no crepe dele para aprender em segredo, em silêncio, porque tudo que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Eu tive essa posição. Eu estava muito grata a Deus por aquela porta de um salário mínimo, e eu ganhava muito bem antes. Então, mas aquela gratidão vinha assim de que algo grande ia acontecer. Fui, peguei o Parque Imperial sem saber de nada, coloquei do meu jeitinho. Minhas 3 filhas, tudo pequena, elas chegavam de escola, eu dormia atrás do balcão. E eu falei, Deus, eu preciso erguer esse lugar. E a loja encheu. Foi muito assim, Deus. E eu consegui. Só que eu comecei a ver muito dinheiro. E eu falei, eu não posso mexer nesse dinheiro. Porque ali eu aprendi a administrar. Porque eu falei, fulano quebrou, ciclano quebrou, porque não entendia do negócio. Então eu falei, eu não pegava 1 centavo para que eu não quebrasse, eu tinha que dar certo. Quando eu fui prestar conta com meu irmão, lembro até hoje. Aí eu falei, mas é só isso, né? Ele é. Vocês acham que a gente nada em dinheiro, mas é isso mesmo. As pessoas, eu até falei, meu Deus, ele vai achar que eu errei em algum lugar, que eu peguei, né? Que misericórdia. E ele falou, é isso mesmo. Você trabalha, e é nos pouquinhos que você vai, né? E nessa época, não tinha condições de eu ficar, porque era eu, minha filha, meu ex-marido, e eu tinha que, dessa sociedade, eu não tirava o salário do meu ex-marido e da minha filha. Era minha divisão, onde tinha que dar para suprir a casa. Uhum. Foi onde meu ex-marido falou, nós precisamos expandir, né? Eu sou grata ao meu irmão, não queria. E aí eu comecei a ir nos lugares que ele me mandava, falava, não, aqui não gostei. Ele, não, mas vai dar muito certo no movimento. Não. E aí ele começou, eu sempre assim, nunca fiz nada que me desse tirar, tudo, eu sempre fiz tudo que me desse paz. Sim. Tudo que me desse paz era porque ia dar certo. E eu falava que não, tá doido? Não, eu vou pegar um empréstimo, a gente vai fazer uma dívida altíssima, e se eu não tiver para pagar, não, tem que dar certo. E aí eu fui pra igreja, pedi a Deus direção, Deus falou, eu sou contigo, né? Aí ele falou, eu vou te levar no lugar onde você não vai gostar. Aí eu fui, falei, eu só vou nesse lugar, não vou mais, eu vou lutar pelo que eu tenho que vai dar certo. E eu fui nesse lugar, e aí eu olhei uma escada, era um teto alto e tinha uma escada. Ele falou, esse lugar ela não vai gostar, né? Pois Deus colocou paz no meu coração, e tudo que era não, eu falei, aqui dá certo. Aqui é aqui que eu quero. Ele falou assim, tem certeza? Eu falei, é aqui. Se eu contar que é muita história, Sim. Tô resumindo. Eu fiz, e aí eu comecei a bolar as estratégias de como ia ficar os móveis, de como ia ser as coisas. Fui lá assinar um empréstimo, na fé, na certeza de que Deus seria comigo. Arrumei os aventais, tudo bonitinho, todo mundo tudo certinho, fiz, e não tinha muito esse negócio de Instagram, era Face, e eu era muito tapadinha para essas coisas, né? Eu tinha minha simpatia, eu era muito simpática e muito receptiva, sempre tive muito amor no meu coração. Então, eu abri, fiz o jeitinho que Deus me deu a direção, e falei, meu Deus, quem que vai querer subir escada? Pois foi lá que deu certo. No primeiro dia, eu falei, eu vou encher de funcionário esse lugar, eu vou encher de amiga, e vai criar a visão de que tá cheio. Sim. E aí o povo vai querer entrar. Menina, deu muito certo. Já fez estratégia. Deu muito certo. Minha mãe falou assim, minha filha, mãe, só a senhora, né? Se a senhora não vender, você vai pagar esse povo como? Vai dar certo. Nós vamos sortear uma cesta e vai lotar. Nossos amigos vão vir aqui nos prestigiar, e eu confio em Deus. Menina, no primeiro dia, Deus me honrou. Que bênção. Aí eu tive paz para seguir. E quando começou a dar mesmo certo, fazia curva, a fila, né? Mas as pessoas não sabem o quanto
tem de compromisso. Sim. Tem de... É muita coisa. Os boletos chegam, né? Os boletos chegam, as contas são altas. De um aluguel, eu passei para 3. Eu expandi. Desse ponto, acho que ela até conhece lá, eu fui pro segundo para aumentar e depois pro terceiro. Eu coloquei minha mão assim, para se aqui tivesse um espaço, a gente abria para lá. E aí eu descobri que tinha. Aí Deus, a minha boca é santa, né? Amém. E eu falei com o dono, ele falou assim, tem como abrir, é uma casa aí. Eu falei, mas é sua? Ele é. Eu falei, Paulo, então eu quero abrir, eu quero... Que legal. Então eu não pensava em gastar comigo, eu não pensava em começar a comprar carro, eu não pensava em fazer dívida, sabe? Eu queria crescer em, tipo, melhorar as mesas, porque as nossas... Era aquelas cadeiras abre e fecha, que caía, que o povo caía. Eu queria aumentar as chapas, porque ia dar mais rapidez, agilidade, os clientes não iam ficar reclamando. Porque nos pegou de um jeito, foi tão Deus, que eu tinha que aumentar chapa, fritadeira, tudo. Foi muito Deus. Mas aí veio a pandemia. Nossa. Aí começou os desafios. E veio a separação. Caramba. De 28 anos de casamento. Olha só. Aí eu me vi no deserto. De novo. E aí, muita briga, né? Separações são terríveis. Sim. Tenho 3 filhas maravilhosas com esse meu marido, que eu louvo a Deus por elas. E ele fez uma proposta insana para mim. A minha filha falou assim, mãe, olha quem a senhora é. A senhora é de fé. Deus é com a senhora. Eu tenho medo quando a senhora fala as coisas, mãe. Pega e vai, que vai dar certo. E aí, eu comecei, aceitei a proposta dele. Ele falou, você vai me dar X, eu vou ficar com 4 terrenos de Cotia, você vai ficar com a casa, mas o seu X era muito alto, X. Eu falei, aceito. Eu fui pela minha filha. Falei, sempre foi usada por Deus, Letícia, e eu vou pegar. As minhas filhas sempre me abraçaram. Ela falou, sai desse inferno, essa bagunça, essa confusão, aceita. Eu aceitei. Menina, quando eu comecei a ligar para os fornecedores, quando eu comecei a ligar para entender, porque eu só sabia fazer dar certo, ser simpática, atender, limpar a mesa. Eu não sabia do financeiro. Eu não sabia da parte do RH. Eu não sabia de imposto. Então, seu desafio foi quando você separou essa questão do financeiro da sua empresa. Amor, não. Amor, eu falei assim, Deus, foi isso que o Senhor planejou para mim. E eu chorei por 3 anos. Caramba. Com a palavra, continua que que eu sou contigo. Permanece que eu te dou a honra. Vai, e eu continuei. Aí a Eletropaulo vinha desligar a luz. Nossa. Toda hora alguma coisa nova. Aí eu fui conversar com os donos do ponto, tá em ordem de despejo. Eu, como assim? Notícia que... E eu, na oração, joelho no chão. Falei, Deus me deu, ele não vai me abandonar. Aí eu falei assim, eu vou pegar agora a direção. E eu honrei todo mundo. Então não era para a loja estar daquele jeito. Se ele estava me cobrando X e estava tudo errado, estava tudo sem pagar, entendeu? Ele não queria que eu desse certo. Mas eu tenho um Deus que conhece o meu coração. E a Deus ninguém engana. Sim. Ele é o justo juiz. E eu te falo que hoje quem é o Delícias do Crepe por Deus. Porque eu não desisti. Porque eu confiei. E eu fui firme. E eu trabalhei. Eu lutei. Você não desistiu, Não desisti. Eu peguei com todas as forças. Tinha dia que eu lavava os banheiros do crepe. Tinha dia que eu lavava o chão. As minhas filhas faziam os pastéis. A outra fazia os crepes. A gente se virava. Porque era pandemia, gente. E aí essa pandemia demorou muito. Foi. E eu falava isso, não, mês que vem vai acabar. E nunca acabava. E aí eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida, para mim não desonrar as pessoas. Mas demorou. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. E hoje eu não duvido nunca do que Deus falar. E aí se a gente vai, luta. E a vida é um bumerangue, é um retorno. Né?
Eu tava contando pra ela no elevador. A gente se conheceu, ela já fez palestra. A gente não... É verdade. Não lembrava. Gente, que mundo pequeno, né? E eu tava falando pra ela, um cliente chegou em mim esses dias, eu tô estendendo, né? Desculpa, rapidinho vou falar. Falou assim pra mim, há 2 anos eu vim aqui, eu tava no caixa. Eu sempre olho pra mulher, né? Oi, boa noite, casal, tudo bem? Eu aprendi com a minha irmã. Gente, não olha pro homem, olha pra mulher. Até isso eu não tinha maldade. Então, eu aprendi com ela, assim, que olhar pra esposa, né? Então, gente, seja bem-vindo, casal, que bom tê-los aqui. Eu sou muito fofa. Eu sou muito fofa. E aí, ele falou assim, eu queria falar algo pra você. A esposa saiu e deixou ele, e eu falei, pode falar. E meu funcionário do lado ouvindo, outro do lado. Ele falou assim, eu vim aqui há 2 anos atrás. E você estava com os papéis, você estava escrevendo, estava fazendo algumas coisas, acredito eu que de trabalho. E eu estava comendo um pastel. E você se levantou, foi no salão do lado e pegou um dolly e me deu. Sem eu falar nada. Dei o dolly para ele, não lembro disso. E ele falou, eu não tinha o dinheiro para comprar o dolly. Olha só. Por isso que eu estava comendo só o pastel. Né? Tinha o dolly, tinha a coca e sucos. Eu não sei, não me lembro. A vida é um retorno e esse homem nunca esqueceu. Olha só. E é o que eu ensino para toda a equipe. Eu falo, se você tentar dar uma rasteira em alguém, você é o primeiro que vai cair. Com certeza. Sim. Exatamente. É sobre isso. E Deus é o justo juiz, porque eu entrei no lucro presumido sem saber o que era lucro presumido, aí minha história ficou doida. Por isso que eu chorei 3 anos. Caramba. Mas hoje eu me sinto uma mulher forte, eu me sinto uma mulher, eu me amo demais, porque na minha dor eu sei falar pra você, você vai vencer. Eu tô chorando por dentro por algo que aconteceu, eu falo, confia em Deus, vai dar tudo certo. Sabe? Sim. Então, eu me coloco muito no lugar do outro. Você faz um trabalho que eu admiro demais. É a beleza. Sim. As Autoestima, mulheres né? estão autoestima. As mulheres estão, assim como eu um dia, eu era muito chamada de burra, de gorda. Muito, né? E a autoestima é tudo. É tudo. Uma mulher de Transforma. cabelo escovado, Nossa, não quer tem guerra pra com ninguém. É isso. Entendeu? E uma psicóloga que... Ó, pronto. Gente, e eu sou assim, olha, a psicóloga montamos. do meu pessoal. É. E ainda clientes, o que é surreal, né? Levam lá de Sim. comida. Mas as pessoas se espelham, elas gostam, elas me admiram. Bacana. E é Deus, não é Jane. Eu já tô doida pra conhecer. Ai, eu vou também lá. quero ir lá. Ô, Mônica, e pra você, como que foi quando você decidiu aí empreender? Você teve apoio? Quais foram os desafios que você passou? Então já tô achando que não foi nenhum diante da história. Né? Mas como eu digo, cada um tem a sua dor, né? O seu Sim. ponto. No meu caso, eu não tive... os desafios foram comigo mesma, foram mais internos, né? Porque, como eu disse, eu muito conservadora, achava que trabalhar de CLT e aposentar pelo INSS era a segurança. E às vezes a nossa família também, os nossos Também pais acha, falam, né? tenha segurança, Exatamente. fique no CLT, faça um concurso, Preocupados, né? E eu preocupado. achava que esse era a melhor opção, era o melhor lugar. Só que, como eu disse, eu passei por uma situação que a vida me apresentou, que foi um divórcio. Eu não ia trazer isso aqui, mas eu acho importante falar. Foi um divórcio e eu tinha uma vida financeira muito, mas muito confortável. E da noite para o dia, tudo isso ruiu. Porque não foi um divórcio fácil, teve traição e isso, nesse primeiro momento, te rouba não só o casamento, mas os bens, enfim, Sim. tudo. E eu me vi numa situação que eu tinha, que eu era agora o arrimo de família, como se diz, né? Eu era o homem e a mulher da minha casa. Eu tenho 2 filhas e precisava sustentar elas e a mim. Então, o maior desafio foi sair dessa zona de conforto, de segurança, aparente segurança, para empreender em algo que eu não conhecia, né? Que eu não dominava. E então a briga era comigo, vou, não vou, faço ou não faço. Só que eu quando, assim, eu sabia do propósito, eu sabia da mão de Deus também em tudo que a gente estava fazendo,
mas eu entrei pensando, eu não tenho como dar errado. E não por soberba, nada disso, é porque não podia dar, não tinha outra opção. Eu precisava fazer dar certo. Porque se era tudo o que eu tinha, então se você está colocando seu tudo lá dentro, você tem que fazer seu tudo dar certo. E aí eu meti a cara, eu fui me desafiar, né? Então, do externo foi muito pouco. Algumas pessoas falaram, você é maluca, como você montou a sociedade, mas eu segui o meu instinto. Eu sabia que eu estava no caminho certo. E eu fui buscar, né? Estudar, conhecer. Fui para o Rio de Janeiro, de onde eu sou, para fazer consultoria com uma moça que tinha 5 salões de beleza. Passei um dia no salão dela, estudando. Fiz todos os cursos e aprendi no dia a dia com os meus sócios, que já eram profissionais, que me ajudaram muito, me aceitaram com o meu zero conhecimento, né? Eu sou formada em administração e gestão de empresa, de negócios, mas de salão de beleza, tudo diferente. Sim. E eu falei, bom, vamos lá, vamos aprender, vamos conhecer. E fui aprendendo. Minha maior escola foi, como vocês colocaram, que eu acho que é a escola da vida, né? É no dia a dia. É você trabalhando, vivenciando. Eu chegava no salão às 7 da manhã e chegava em casa meia-noite, 11 horas. Eu tenho uma sobrinha que é como uma filha do coração e eu trouxe ela do Rio para vir morar em São Paulo. Ela saiu do emprego para me ajudar. E a gente trabalhava demais, eu, ela e os meus sócios, e fizemos de tudo um pouco. Eu só não fiz cabelo, porque é uma arte, eu não sou artista, eu não tenho talento para isso. Não que eu não possa aprender, mas não é o meu talento. Cada um na sua área, Cada né? um na sua área, mas deixa os profissionais. Daí eu fiz de tudo. Eu limpei salão, eu limpei o esgoto quando entupiu. Eu servi café, Caramba. Eu fazia compra, eu fazia manutenção, eu era recepcionista, eu era gestora, eu era RH, eu era tudo. E foi assim, eu fui aprendendo e com eles tiveram paciência, me ensinavam, a gente tem muito definido o que cada um faz dentro da sociedade. Então, o meu desafio diário foi comigo. Muitas vezes eu pensei em desistir. Aliás, assim, várias vezes eu acho que quem empreende tem esse sentimento, né? E principalmente porque um ano de aberto, um ano e pouquinho, a gente se depara com uma pandemia, que foi um desafio enorme, porque a maioria das empresas, elas falem nos primeiros 3 anos. Existe um estudo que diz que se ela passou desse período, ela consegue viver. Eu tinha 1 ano e meio e me deparei com uma pandemia, né? Sim. E nesse momento eu estava fazendo um curso de gestão, mais um de gestão financeira para a área do salão da beleza, para a área da beleza, né? Para salões. E uma das dicas era negocie. E eu fui negociar aluguel, negociar com fornecedor, demitir toda a equipe, porque eu falei para eles, hoje eu tenho como demitir vocês. Vocês recebem um seguro-desemprego, então vocês ficam pelo menos um período sendo sustentados, né, tendo o pão de cada dia, e depois eu recontrato todo mundo. Era a forma que eu tinha de poder ajudar. E fiquei com uma funcionária que hoje é gerente, a Jaqueline, que me ajuda muito, e ficou meus sócios e eu. E trabalhamos na pandemia, atendia uma cliente de cada vez, íamos fazendo, e deixei de tirar salário meu para reinvestir, fui trabalhando, e aí deu certo. Abriu, a gente voltou, mas nesse momento também tive vontade de desistir. Quando eu abri agora a 2ª unidade, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aonde eu tava? Loucura. A pessoa que é conservadora, onde que eu tava com a cabeça? Por que abrir mais um? E, enfim, eu acho que ser empreendedor é superar, sabe? Eu acho que por isso que você acha que colocou que a mulher tem muito disso, né? Porque, gente... Se não dá certo, ela vai pro outro fazer dar certo. A gente é mãe, né? É multidisciplinar, a gente faz tudo, né? Você não... Assim, você zela pela família, pelo que você tem. Então, é uma força que você às vezes não imagina que tem. E no meu caso, veio justamente por isso. Eu vi a necessidade. Eu falei, eu não tenho mais aquela figura do provedor, daquele que pagava todas as contas, e eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir. Então, não tinha outra opção. E eu falo isso muito para os meus sócios. Quando a gente abriu agora o 2º, eu falei para eles, é para dar certo. Eu não tenho outra opção. Eu que espero nunca ter outra opção, sabe? Eu espero
É claro que todo negócio tem seu risco, a gente tem que entender os riscos do negócio, mas é não ter essa opção para a gente não desistir. Nós recomeçamos, né? Nós recomeçamos. E recomeçamos. Então, enfim, eu acho que se eu fosse resumir numa palavra, o meu maior desafio foi a Mônica. A Mônica foi meu maior desafio. Mas eu supero a cada dia, eu busco. Tem dia que a gente está exausto, tem dia que eu só quero uma praia, né? Meu Deus. Mas, eu acho que todo empreendedor, né, ele tem as suas dúvidas e seu medo quando você inicia. Principalmente quando você tem o apoio, é mais fácil que você fala, poxa, eu tenho alguém ali que vai me ajudar, vai falar uma palavra, alguma coisa. Mas muitas pessoas não têm. Né? E aí eu falo da importância da mentalidade, né? A Fernanda aqui é psicóloga, pode também falar um pouco, porque quando você tem uma mente boa, saudável, pode a pessoa falar que você não vai conseguir, que você faz de pirraça só para mostrar para aquela pessoa que você conseguiu, né? Então, tudo que você empreende, claro que às vezes você começa a empreender, não dá certo nisso, você vai para outro, porque eu também sempre fui empreendedora desde pequena, já trabalhei CLT, eu falava, mas isso não é pra mim, eu quero fazer a diferença. E quando você empreende naquilo que você realmente ama, não tem como não dar certo. Né? Os desafios, ele vai vir todos os dias, eu já pensei em desistir quase todo dia, eu falo, o que eu tô fazendo? Só que daí, às vezes, eu recebo uma mensagem, né? Recebo uma mensagem de uma convidada, de alguém que assistiu, e daí você fala, meu Deus, eu tô no caminho certo. É a mesma coisa vocês, né? Então, assim, cada uma que empreende de uma área, hoje a gente vê que as mulheres estão entrando aí no mundo dos negócios, só que ainda tem um preconceito. Né? Então, queria ouvir um pouquinho de cada uma, o que vocês acham, quais são os maiores desafios, principalmente, né, a Jane, que tem mais funcionários, a Mônica também aí, que tem funcionários, quais são os desafios que as mulheres enfrentam quando elas entram no mercado de trabalho, principalmente aquelas mulheres que às vezes é dona de casa e daí quer começar a empreender ou quer procurar aí um CLT para começar, para depois ir pro desenvolvimento de empreendedorismo. Eu vejo a questão, quando eu comecei, eu também me separei, minhas filhas pequenininhas, então eu entendo quando vocês falam sobre isso, porque, né, acho que quando a gente passa por isso, a gente entende aí que é o recomeçar, né? Sim. E aí tem esse preconceito, né? Opa, mas mulher, 2 filhas, não tem apoio, né, de um marido, de um companheiro, enfim. Como que você vai fazer com as suas filhas? Né? Então, acho que é o primeiro preconceito que existe em relação à mulher, né? Tem filhos, mas fica onde? Né? Como que você faz com seus filhos? Mas você vai faltar? Você vai estar aqui no dia que eu preciso? E aí, quando é o nosso trabalho, a gente também tem essa preocupação. Porque aí você fala, peraí, e se uma das 2 passarem mal? Né? As minhas que eu tenho 2. Como que eu faço? Porque aí é o meu negócio, eu não tenho como pedir para alguém ir no meu lugar. Sim. Atende para mim, meu paciente. Não tem como. Então, o desafio é nós mesmos sempre montar, né? Eu sempre falo, a mulher ela é tão sábia nisso que ela monta um arsenal já. Então, aqui tem isso, aqui já tem aquilo, vai... Quando eu me separei, eu mudei para um lugar onde tinha escola na frente, farmácia, padaria, tudo, e as minhas filhas pequenas. Ou seja, elas conseguiam se locomover com facilidade. Eu não ia ter problema no meu trabalho. Porque eu entrava às 9 e saía 1h da manhã, às vezes. Eu tinha uma equipe de 90 pessoas. Então, eu não tinha como dar essa atenção para elas. E também não podia ficar ausente. Então, eu acho que existe esse preconceito quando a mulher tem filhos, até para empreender, para trabalhar, para ter um cargo, né, que você tem pessoas abaixo de você. Então, eu sempre tive cargos que eu tinha equipe, né? E isso, para mim, era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tirava super, né? Eu planejava. Eu fazia sempre... Então, hoje, quando eu atendo mulheres que chegam no meu consultório... se divorciando, com filhos, e fala, eu não sei o que fazer, eu falo, sabe? Sabe sim. A mulher, ela tira uma força, ela tira uma sabedoria que é surreal. Eu falo, sabe sim. Eu fiz, se eu passei por isso, com 2 pequenas, e me reergui, sim,
todo mundo consegue. Todo mundo. Né? Todas as mulheres conseguem. É que a gente acaba se colocando também como vítima em alguns momentos e a gente não consegue enxergar. Na pergunta anterior, quando você perguntou do apoio, eu tive apoio para recomeçar, para empreender, mas muitas não têm. A maioria. A grande maioria. 80% aí, e principalmente porque às vezes a gente posta algumas coisas, né? E o pessoal fala, mas é fácil falar quando você tem apoio e quando você não tem. Só que daí também a pessoa entra nessa questão da vítima. Exatamente. E se vitimizar demais. Verdade. Né? E eu falo, você teve apoio, eu tive apoio de pessoas falando, mas quem foi trabalhar, limpar consultório, fazer tudo, porque eu também que fazia tudo, né? Então, sábado acaba os pacientes, a Fernanda tava lá limpando o consultório, já deixando pro outro dia, né? Imposto também, tive que procurar contador. Na hora que ele me falou os valores dos impostos, eu falei, meu Deus, quantas pessoas eu vou ter que atender para pagar esses impostos, né? Porque aí você abre empresa, você abre tudo, eu não tinha nada disso. Então, são desafios e são preconceitos que a gente tem mesmo. Então, a mulher, ela consegue, mas ela precisa vencer esses preconceitos, que é a fala de outras pessoas, você não consegue, você é fraca, você é frágil, né? A mulher, ela é sensível, é diferente de frágil. E aí, a gente trabalha contra a nossa mente. Sim. Nosso inimigo é nossa mente. Muitas vezes nós somos o maior sabotador, né? Exatamente. Quando a Mônica falou o desafio foi eu mesma, é exatamente o que todas nós passamos. Né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro nos sabotando. E a nossa mente tem que ser trabalhada o tempo todo. Porque muitas vezes o preconceito vem de nós mesmas. Eu tenho 2 filhas, e agora? Será que vão me contratar? Será que eu vou dar conta de ter o meu negócio e cuidar dos meus filhos? Que é uma pergunta que muitas fazem no meu consultório. E eu sempre trabalho com elas o plano B. Eu falo, vamos lá. Porque muitas estão insatisfeitas onde trabalham e querem empreender. Então, antes de elas ficarem insatisfeitas, eu começo a trabalhar a mente delas. O que você gostaria de fazer? Qual o tempo que você tem disponível para isso? Para começar a tirar essa questão da mentalidade. Porque o preconceito, ele existe, mas nós trabalhamos muito mais com eles, às vezes, do que as pessoas com a gente. Legal. E para você, Jane, assim, no seu ponto de vista, o que você vê, quais são as maiores dificuldades quando as mulheres tentam ingressar aí no mundo, no mercado do empreendedorismo ou do trabalho? Então, como foi dito anteriormente, né? Antes eu tinha alguém para me ajudar. Depois eu tive que andar sozinha. E eu não tive apoio, porque muitos me viraram as costas, porque eu decidi me separar. Mas ninguém casa pensando em se separar. Eu me separei porque houveram motivos, né? Então, eu fui traída a vida inteira. Mas eu amava, então eu lutava. Eu orava, porque a igreja fala luta, né? Então, quando eu peguei, o desafio maior era equipe, funcionário, mão de obra, né? De funcionário, como estava tudo errado, o funcionário ele se desmotiva para trabalhar. Tá tudo errado. E eu também não entendia. E eu falava assim, gente, fique em paz. Eu vou conseguir, eu vou resolver, vai dar tudo certo. E por trás disso tinha muita coisa contra mim, para mim não dar certo, né? Para que outra pessoa fosse favorecida. Então, eu lutei, eu fiz da maneira correta, eu só não fiz certo o que eu não sabia que era. Eu só errei quando eu desconhecia, mas se eu conheço e faço, eu tô errando. Então, eu realmente não conhecia nada. Eu não sabia que dia que pagava luz, eu não sabia que dia que era aluguel, sequer qual que era o valor. Porque eu trabalhava para dar certo. Para juntar equipe, para ver se tinha frango pronto, para fazer compra. Até hoje eu faço compra de carrinho pesado, sozinha, de salto alto. Ninguém acredita. Eu pego caixa de ovo. E é eu que faço ainda esse trabalho, entendeu? O mais dificultoso de tudo isso é que você tem que pensar pelos outros. Será que fulano vai hoje? Né? Porque vai ser um desfalque. E o meu maior desafio na época era esse. Hoje, eu já
conseguir aquilo que eu pedi muito para Deus. Uma equipe onde eu pudesse contar, uma equipe onde eu pudesse trazer o quê? Motivações, e fui aprendendo com coaches de palestras, né? Quando tá tudo certo, a pessoa sente mais segurança, né? E eu falo assim para eles, olha, eu sempre tive dificuldade de falar não. Eu sempre sofri por isso. Eu amo contratar, mas a parte de dispensar não é minha. Eu não consigo, né? Agora, minha filha faz com excelência. Menina, ela faz com excelência essa parte. Aí eu falei assim, Lê, porque eu sou muito emocional. Melhorei demais. Ela é a parte que Deus me deu para mexer com essa parte de RH, para colocar tudo, Ser né? mais racional, né? Então, eu não tive apoio de ninguém. Todos viraram as costas para mim, menos a minha mãe e menos as minhas filhas. Porque a história que era contada para as outras pessoas é totalmente diferente da realidade. E aí eu me vi no desafio de ficar sem carro. Porque até isso me foi tomado. Uma separação, ela é muito difícil. Sabe, eu tinha um X350, perdi. Porque os pessoal foram na minha porta tirar na pandemia. E eu falei, como que eu vou fazer compra? Então, as pessoas não queriam que eu desse certo. Sim. Mas de alguma forma ou de outra, vem um jeitinho, a gente consegue. A mulher fala no telefone fazendo comida com o neném e ainda estendendo roupa, lavando, né? Nós somos multifunções. Bombril, faz. A mulher é bombril. Faz mil utilidades. Mas olha, eu chorava, viu? Sim. Muito. Mas faz parte, né? Acho Porque o emocional nunca, né? mexe Quem muito, nunca, né? Sim. Mexe muito. Você tem um padrão de vida. Você é uma super dona de casa, que eu era muito boa dona de casa. Hoje eu já não consigo cozinhar, cuidar de casa, as coisas, porque eu tenho que cuidar da empresa, de vidas, né? Eu tenho que prover o salário e, inclusive, 3 filhas minhas dependem disso. Então, eu não posso dar errado em momento nenhum. Vocês entendem como é complicado, mas Deus abençoa? Sim. E a gente vai. Se tiver que vender no farol água com um salto alto, eu vou. Eu não tenho preguiça. Deus abençoa porque você não desiste. Né? Eu sou resiliente, sabe? Eu sou... Isso. Sim. Sabe? Então, eu não sou burra. Eu aprendi que eu não sou burra. Não. Entendeu? Nem um pouco. Então, essa palavra me paralisou por muito tempo, né? Você é feia, você é burra, você é gorda. Me paralisou por muito tempo. E eu descobri a mulher que eu sou. E que eu quero ajudar mulheres. Que bom. Eu quero muito ajudar mulheres. Porque elas podem, porque elas conseguem. Entendeu? Todo mundo tem direito de ser feliz e viver bem. Sim. Amém? Né? E para você, Mônica, como empresária nessa parte da beleza, a gente vê que tem muitas mulheres, né? Muito. Mas você ainda vê que tem algum desafio quando a mulher ela tenta ingressar aí no mercado de trabalho, seja na beleza ou em qualquer área, né? Então, é um tema bem delicado, né? Porque no auge do tempo em que a gente vive, a gente ainda vê um mundo machista, né? Onde a mulher é subestimada. Infelizmente, e não estou falando só da área da beleza, no geral, eu acredito sim que existe um preconceito ainda com a mulher no mercado de trabalho. Tanto que quando eu precisei empreender, né, da situação em que eu vivi, eu estava com 48 anos de idade e eu pensei, gente, como eu volto para o mercado de trabalho com 48 anos e tentar arrumar alguma coisa que me dê um mínimo de conforto suficiente ou de sustento para eu manter a minha família. Sim. Eu sabia que isso ia ser difícil, né? Isso foi um outro ponto que fez analisar e eu pensar, não, só empreendendo. Então, eu acredito que a mulher ela é sim subestimada em qualquer lugar. A gente vê sim muitas mulheres hoje na área de TI, muitas mulheres CEOs, vemos mulheres com cargo diretora, com equipe grande como a Fernanda, mas são raros, você pode pensar essas mulheres no mercado de trabalho, né? Então,
isso é um ponto. Eu acredito sim que a mulher é subestimada. Ou porque tem filho, ou porque é mulher, ou porque tem TPM, ou porque isso, aquilo, isso porque mesmo. acham que mulher é o sexo frágil. Mas a mulher pode estar de TPM, ela vai trabalhar. O homem pega uma gripezinha lá, que agora vai olhar assim pra mim, Nath. Mas fica lá, ai meu Deus, tô morrendo. A cara dos meninos. Pra quem pare um filho em parto normal ou menstrua todo mês, o que é uma gripe, né, meninas? Mas no mercado da beleza é muito mais fácil, porque eu acho que porque é uma área mais voltada para mulheres, então eu acho que você tem um preconceito menor. Então, na verdade, você é muito mais aceita, porque entende-se que você trabalha com a beleza. Claro que homens hoje se cuidam, né? Sim. Fazem todo o... Às vezes até mais que as mulheres. Até mais, tem homens que são muito mais vaidosos que muitas mulheres. Sim. Então, assim, mas o mercado da beleza, até um tempo, era visto para a mulher. Sim. Né? A mulher que demanda, né? Se eu for falar para você, a maioria das minhas clientes, 90% são do sexo feminino, dos clientes que a gente atende. Então, é um mercado voltado para a mulher. Então, eu não senti isso. Mais uma vez, eu senti de mim mesma. Legal. Né? A maior preconceituosa fui eu. Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? E deu e dá, né, Será que eu vou Mônica? fazer? Como é que eu faço com as filhas? Como é que eu faço com a casa? Como é que eu me divido? E aí, mais uma vez, eu falo que isso para mim é essencial. Quando você não tem a outra opção, essa é a única, você vai dar o seu sangue. Você vai fazer dar certo. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra pro sucesso, para todo mundo. Pode dar errado e você pode, como a Nath mesmo falou, que já empreendeu numa área, desistiu, foi para outra. Você trabalhou com floricultura, agora está para a área de alimentos. Então, assim, você pode desistir, né? Você pode tentar de novo. Só não desistir. Só não desistir, né? Senão você tenta e fala, ai, não gostei. Aí eu vou para outro. Na primeira dificuldade você vai falar, não vou. Sim. Na primeira pandemia você vai desistir. No primeiro boleto que chegar, que você pensa dos impostos. Meu Deus. Você olha e fala, funcionário para pagar. Não dou conta, né? Então você tem que ter estratégias, opções. Sim. Enfim, eu acho que é isso. É o mundo contra a mulher por subestimar a mulher e a mulher mesmo, que se sabota, que não se olha com o potencial que ela tem. Eu acho que a mulher pode ser o tudo, tá, entre aspas, tá? Mas tudo que ela pode ser dentro daquilo que ela é capaz, daquilo que ela tem recurso, daquilo que ela busca ser. Claro que eu queria ser Gisele Bündchen. Não sou. Sim. Né? Eu queria ter 10 centímetros a mais, talvez. Mas, gente, dentro daquilo que eu tenho, eu posso ir longe, eu posso buscar. E é isso que eu trabalho em mim também. É não aceitar essas falas, sabe? Eu nunca ouvi isso, né? Talvez gordinha algumas vezes. Mas, assim, eu não aceito que eu não sou capaz, ou que eu sou burra, ou que eu sou gorda, ou que eu sou feia, ou que eu sou... Eu sou o que sou e tenho orgulho da mulher que me tornei. Porque a gente sair de onde a gente saiu, né? Cada um tem sua história. E chegar onde nós chegamos... Estou falando de nós três, de nós quatro, né? Que a Natiele também tem a história dela. Gente, como pode que a gente não consegue? Claro que consegue. E se eu penso que eu não consigo, eu já vou lá na minha mente e falo, quem disse que você não consegue? Porque a gente passa por tantas e tantas coisas que às vezes a gente acaba desacreditando. Eu falo, não desacredite. Exatamente. É isso mesmo. É isso que eu busco. Então, eu luto... O meu maior inimigo, eu acho que sou eu mesma. Então, eu luto contra... E hoje eu sou casada de novo, bem casada, muito feliz. E meu marido, ele é um apoiador e ele é o primeiro que fala... Você consegue, amor, vai lá, faz, você tem capacidade. Às vezes ele me dá um puxão de orelha, às vezes ele fala, você está se sabotando, olha o que você está fazendo, quando dá o desespero que eu falo, não vou conseguir. Mas a gente consegue sim, quando a gente vê que não tem outra saída, a gente vai tentar até o final, porque eu acho que essa é a mulher, isso é ser mulher. Verdade. Legal. E antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial, a Kellen Souza Boutique,
Jane. Também quero agradecer a Keline e a doutora Aline, da clínica ABA Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que todo mundo, né, cada uma deixasse aí o seu Instagram, onde o pessoal localiza vocês, e também deixar aí, né, uma dica para quem quer empreender, quem quer começar aí no empreendedorismo. Legal. Bom, meu Instagram é psicóloga.fernanda.sp. E aí ali todas as comunicações iniciam por lá e aí depois, né, vai para o WhatsApp, enfim, e a gente continua aí as nossas conversas. E uma dica é o não desistir, é procurar conhecimento, né? Nós somos subestimadas, como, né, a Mônica colocou, muitas vezes em algumas situações, mas nada que a gente não aprenda. É verdade. Né? Então, eu sou muito a favor da busca por conhecimento, façam cursos. Ah, mas vou fazer esse curso para quê? Faz, aprende. Em algum momento você vai usar, né? Aprenda, converse, faça network, conheça pessoas, aprenda com as pessoas, com a vida das pessoas também, né? E isso vai fazer com que você tome força para que você voe. Legal. Jane, deixa aí pro pessoal o seu Instagram, onde o pessoal localiza, e deixa uma dica também para quem quer empreender. O arroba do Delícias do Crepe é deliciasdocrepe.com.br, e também tem o meu pessoal que é motivacional, que é arroba Jane Lima, só que é com 2 N's. E não desistir, né? E a fé que move todas as coisas. Quando falamos de fé, nós não estamos falando de religiosidade. Sim. Nós estamos falando de espiritualidade, né? E sem fé, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Legal. Né? E a gente consegue. Uma hora vai dar errado, mas a gente levanta, anda e vai, né? E se colocar sempre no lugar do outro. Acho muito importante isso.
ou se colocar no lugar do outro. Legal. Mônica, deixa aí, pessoal, onde o pessoal te localiza, o estúdio também. Então vamos lá. Do salão é @Estúdio MS Brasil e o meu é @gestora Mônica Ferreira. A minha dica, acho que as meninas falaram, mas eu acredito muito que você tem que buscar conhecimento, né? Aprender. Naquela área que você está se dedicando, que você quer empreender, vai conhecer, vai buscar conhecimento e, acima de tudo, não desistir. Porque as dificuldades, elas vão aparecer, não tem jeito. Sim. Mas não desista, segue em frente, confie em você. E vai, só vai. Amém. Continue a nadar. Eu falo muito. É um termo, né? Continue a nadar. Vai buscando conhecimento. Empreender é um desafio. A gente vive sazonalmente. Uma hora você está em cima, outra hora está um pouquinho mais embaixo. Total. Mas vai lá confiando, aprendendo, vendo técnicas novas. E uma coisa também que eu acho que é importante é ter um propósito. Quando a gente é movido por um propósito, a gente tem garra para seguir em frente, né? Seja o propósito do autossustento, seja o propósito de abençoar vidas, mas tem que ter um propósito, porque sem propósito você não chega a lugar nenhum. Legal. É isso. Meninas, quero agradecer, né, por vocês estarem aqui no Natcast, participar dessa roda, por trazer um pouquinho de conhecimento de cada uma. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu o nosso conteúdo, curta, comenta, deixa aí no seu comentário o que vocês acharam desse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.